paz do Senhor a todos os irmãos aqui presentes, a paz do Senhor a nós. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos online, aqueles que não me conhecem, eu sou o presbítero Moisés Cavalcante. Faço cultos aqui no meu lar regularmente e aos domingos Deus colocou no nosso coração para transmitirmos ao vivo. Irmãos, hoje em dia existe uma conexão muito grande do brasileiro através das redes sociais. E Deus colocou em nossos corações para estar nos trazendo cultos pela internet. Então nós fazemos o nosso culto aqui no nosso lar, abrimos as portas da nossa casa como igreja e transmitimos aos domingos o culto da família a todos vocês. Aqueles que não me conhecem, sejam bem-vindos. Aqueles que estão hoje pela primeira vez, sejam bem-vindos. A igreja que está aqui presente na nossa casa, na minha casa, saúda todos vocês na santa paz do Senhor. Sejam abençoados, se sintam abraçados por todos nós. E aqueles que assim desejar no futuro estar presente aqui conosco, sejam todos vocês estão convidados. Se não der para colocar todo mundo, a gente faz um culto na praça. Amém? Então, irmãos, é assim. Nós não estamos filiados a nenhum tipo de ministério. Nós fazemos as coisas conforme Deus coloca no nosso coração. O nosso alvo é atingir as pessoas com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, transformando as suas vidas, preparando essas pessoas para se tornarem dependentes do Altíssimo. Tirando a dependência dessas pessoas de pastor e de igreja. Essa é a nossa vontade. Porque se você não for dependente de ministério, não for dependente de pessoas, se você for simplesmente dependente de Jesus, aonde você for, você está com Jesus, porque Jesus está em todos os lugares, através do seu Santo Espírito. Irmãos, nós não estamos aqui, nós não somos contra a igreja. Nós pregamos a verdade do Evangelho. A igreja local tem a sua membresia, a igreja local, Deus trabalha na vida dessas pessoas, desses membros, dos seus líderes, e Deus também está aqui. Porque a palavra de Deus nos ensina que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali Jesus está, através do seu Espírito Santo. E nós entendemos que nós somos igrejas de Deus. E se nós entendemos que nós somos igreja de Deus, aonde quer que nós estejamos, fazendo a vontade de Deus, reunidos em prol do Evangelho de Cristo, Jesus estará ali através do seu Santo Espírito. Amém, irmãos? Nós acrescentamos mais um versículo, que é Mateus 18, 20, que é onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu também estarei. Amém? Irmãos, eu quero agradecer a todos vocês que todas as semanas nos permite entrarmos com simplicidade nas vossas casas e falar do amor de Cristo. Nós estamos aqui, primeiramente, fazendo a vontade de Deus. Nós não estamos aqui para ganhar like, para sermos famosos. Muito menos pedir pix para vocês, ou pedir dízimos ou oferta, porque nós nem acreditamos nisso. E a palavra de Deus, no seu Novo Testamento, ela não ensina essas coisas. Mas nós estamos aqui para falar de Jesus Cristo com liberdade. Coisa essa que poucas igrejas fazem, porque dentro dessas igrejas, na maioria das igrejas, não se há liberdade do Espírito Santo. As pessoas estão aprisionadas a ministério e fazendo a vontade dos seus líderes. E muitas das vezes o Espírito Santo ele quer falar nas igrejas como falava antigamente. Eu lembro quando eu tinha meus 10, 12 anos que eu ia com a minha mãe na igreja, grandemente o Espírito Santo falava na boca de irmãzinha, de irmão. Não precisava Deus para falar dentro da igreja, mas não precisa usar o pastor simplesmente, ou um presbítero, ou um servo ministerial. Ele pode usar qualquer pessoa. Jesus mesmo ele falou para os apóstolos, aquele que não receber o meu nome, até da mão de uma criança, não é digno de mim. Uma criança pode falar de Jesus. E Jesus pode usar uma criança. Jesus usou até uma mula que estava montada no balão. Então, irmãos, Deus faz as coisas conforme a sua vontade. E nós não podemos tentar impedir que Deus faça a sua vontade. Muitas das vezes, irmãos, nós acabamos com os nossos dogmas, às vezes com as coisas pragmáticas na cabeça da gente, dentro dos ministérios, acabamos impedindo o trabalhar de Deus.
Nós queremos impor para Deus que terça-feira Deus vai ter que fazer tal coisa, quinta-feira Ele vai ter que fazer tal coisa dentro da igreja. E Deus faz as coisas conforme a sua vontade. Deus faz as coisas como Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Nós não podemos limitar a Deus. Falar que Deus só pode curar em tal dia, ou só pode libertar em tal dia. Porque Deus, todas as coisas Ele faz conforme a sua vontade. Toda a plenitude do poder está em Deus. E Deus não vai se submeter a nós porque nós queremos. Mas Deus faz conforme a sua vontade. Então eu quero agradecer a todos vocês que todos os domingos estão juntamente conosco aqui, nos ajudando, comentando, né, do nosso culto a outras pessoas. E cada semana, irmãos, é interessante que aparece uma pessoa nova no nosso culto. E eu acho muito bonito isso daí. Porque Deus, quando Ele colocou isso no nosso coração, Ele nos mostrou em sonho que as pessoas viriam e a nossa igreja seria uma praça. E as pessoas viriam, sentariam nessa praça por 2, 3 minutos e saía. Ouviria o Evangelho, a palavra de Deus e sairia. E é o que acontece hoje nos nossos cultos. Muitas pessoas elas entram na nossa live, assistem 2, 3 minutos e depois saem. Isso nos mostra que o sonho que Deus nos deu há muitos e muitos anos atrás era verdadeiro. Que essa igreja, ela faz conforme a vontade de Deus. Não pelas nossas forças, mas sim pela força de Deus. E Deus, irmãos, Ele é o responsável por sustentar a igreja. Ele é responsável por manter a igreja em pé. Ele é responsável por despertar as pessoas para o Evangelho, para convencer as pessoas dos seus maus caminhos. E é isso que Deus faz. Nós não temos poder de convencimento, mas o Espírito Santo Ele tem. E agradecer. Mas se Ele também não fizer, Ele continua sendo Deus. Irmãos, vocês já pararam para perceber? Pode se sentar, meus irmãos. Vocês pararam para perceber que quando acontece alguma coisa boa, as pessoas, muitas pessoas, né, não são todas, mas muitas pessoas, elas nunca falam assim, olha, Deus. Mas quando acontece alguma coisa errada, eu já cansei de ver, irmãos. Quando acontece alguma coisa ruim, uma pessoa que faz mal para uma outra pessoa, principalmente pessoas indefesas, né? Aí algumas pessoas sempre falam assim, onde é que Deus estava? Onde é que estava Deus nessa hora? E muitas das vezes, irmãos, as pessoas não entendem que o ser humano, ele sempre vai ter liberdade de Deus para fazer aquilo que ele quer. Deus, Ele não vai te obrigar a você fazer o que você não quer. Deus, Ele não vai te obrigar a plantar nada, irmãos. Deus, Ele só te obriga a colher o que você plantou. É simples. E muitas das vezes as pessoas não entendem. As pessoas acham que Deus tem que estar interferindo nas coisas na terra. Há muitos e muitos anos atrás, antes de Jesus vir, antes de Cristo, quando o povo de Israel, os hebreus, eles saíram do Egito, onde eles estavam aprisionados por Faraó, aconteceu muitos milagres. Mas esses milagres aconteceram para provar a soberania de Deus. Deus desce 10 pragas no Egito. Deus abre o Mar Vermelho. Deus faz muitos milagres no meio do povo. O maná que cai no chão, as codornizes, a água saindo de rocha no deserto, as roupas das pessoas que não se rasgavam, os chinelos das pessoas que não soltavam as suas tiras. Isso é milagre, irmãos. Mas hoje Deus faz milagres diferentes do que naquela época. Porque naquela época as pessoas viram, mas não creram. E hoje bem-aventurados são os que não vê, mas crê. E hoje os milagres estão em nosso meio, no dia a dia, mas poucos de nós têm a sensibilidade de observar os milagres de Deus. Aleluia! E eu sou um milagre de Deus, irmãos. Por eu estar aqui falando de Jesus para vocês, eu sou um milagre. Aleluia. Não existe milagre maior de Deus do que convencer o homem dos seus maus caminhos. E no meio de nós tem muitas pessoas que eram pessoas opróbrias, pessoas que viviam vidas devassas, que viviam vidas terríveis. E foram encontradas por Deus, despertadas por seu Evangelho, convencidas dos seus caminhos errados.
E hoje muitos cristãos que anteriormente eram pessoas ruins, agora se tornaram pessoas maravilhosas. Diferente do que alguns pensam, que os evangelhos não são pessoas boas, eu acredito que os evangelhos são pessoas maravilhosas. São todos meus irmãos em Cristo. Irmãos, toda semana que eu falo, façam como os bereanos da cidade de Bereia, lá em Atos 17:12. Quando Paulo e Silas pregavam o evangelho para eles, eles ouviam atentamente aqueles homens de Deus, mas depois eles iam nas escrituras para verificar se aquilo que aqueles homens de Deus falavam estava realmente nas escrituras. Eles não confiavam 100% das suas salvações nas mãos de outras pessoas. Então façam como os bereanos. Faça também, irmãos, como Mateus 6,6 diz. Quando quiseres falar com Deus, não peça para alguém orar por você. Não vá atrás de pessoas para colocar as mãos de vocês, orar por vocês. Quando você quiser falar com o Pai, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala com o teu Deus em segredo, de boca fechada, porque só Deus ouve os nossos pensamentos. Porque a palavra de Deus fala em Mateus 6 que Ele vai te responder no meio de todos. Você fala com Ele oculto em pensamento, Ele vai te responder na presença de todos, para mostrar que Ele ouve os teus pensamentos e vai te responder. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero falar uma coisa para os irmãos hoje. Vocês agradeceram a Deus por acordar de manhã, abrir os olhos e ver essa luz maravilhosa do dia. Vocês agradeceram porque tem pessoas que nasceram sem o globo ocular, são cegos de nascença. Vocês já agradeceram por Deus permitir que vocês olhem as coisas maravilhosas, os lírios do campo, tudo que é de interessante, as cores vivas. Você já agradeceu a Deus pelo alimento que você ingeriu hoje? Você já agradeceu a Deus pelos livramentos de morte que vocês tiveram e seus filhos também tiveram no dia de hoje? Vocês já agradeceram a Deus? Aleluia, por todas as coisas que Deus tem feito por vocês, desde o momento da nascença, de vocês terem nascido até os dias de hoje? Vocês já agradeceram a Deus? Nós temos que agradecer a Deus, irmãos, todo o tempo, porque Deus é maravilhoso e nos proporciona vida e abundância. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Quando eu vivia na minha ignorância, eu achava que eu tinha liberdade. Hoje eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, porque o diabo não tem mais domínio sobre a minha vida. Deus me libertou da aparência do mal. Deus me libertou de toda influência maligna que anteriormente eu vivia. Aleluia, glória a Deus. Eu tenho certeza que muitos dos irmãos também viveram tudo isso. Eu quero falar para vocês, irmãos, como nós aqui, a nossa casa é uma igreja. Lá no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20, fala: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei também no meio deles. E as portas da minha casa foram abertas, e hoje é constituída uma igreja, porque a verdadeira eclésia do Senhor são saídos para fora. Saídos para fora nunca se refere ao local, mas sim à concentração de santos, à aglomeração de santos, reunião de santos. Nunca se diz respeito ao local, mas sim às pessoas, porque nós somos o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós. Nós somos a verdadeira igreja de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu queria fazer uma pergunta para os irmãos esta noite. Até que ponto os irmãos acreditam em Deus? Até que ponto nós acreditamos em Deus? Existem muitas pessoas, irmãos, que acreditam em Deus, mas quando a vida passa por um funil, quando nós estamos passando por um funil, por uma pequena tribulação, muitas de nós murmuramos e esquecemos de onde Deus nos tirou e acabamos entristecendo Deus, murmurando a Deus. E hoje, irmãos, eu queria falar para os irmãos, esse hino veio ao encontro do que nós vamos falar essa noite. Se Deus ele fizer, irmãos, ele é Deus, mas também se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E isso é um fato, isso é uma verdade. Irmãos, não precisa
precisam abrir suas Bíblias. Mas lá no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, fala que Deus criou todas as coisas. Deus criou todas as coisas. Eu tenho um amigo, irmãos, que ele é ateu, ele não acredita em Deus. Ele fala que ele não acredita em Deus. Eu já tive outras pessoas que eu tive contato que também falam, olha, eu não acredito em Deus, tá? Deus eu não acredito. Só que assim, irmãos, se você acredita em Deus, Deus é Deus. Se você também não acredita em Deus, Deus continua sendo Deus. Todas as coisas Ele criou, irmãos. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele criou os rios, Ele criou os mares, com o poder da sua palavra. Está lá em Gênesis capítulo 2 e o capítulo 2 e o capítulo 1. Deus criou todas essas coisas. E posteriormente Deus viu que era bom tudo que Ele tinha criado. E Deus criou essas coisas para nós, irmãos. Depois Deus criou o homem, depois Deus criou a mulher, Deus criou o sol, Deus criou a lua, e todas essas coisas Ele o criou. E Deus viu que tudo isso era bom. E como é bom aproveitar de todas as coisas que Deus fez. Mas muitas das vezes nós vemos a natureza, nós olhamos o sol, nós olhamos a lua, e nós simplesmente não vemos o que está por trás de tudo isso. Lá no livro de Romanos capítulo 1, versículo 20, fala assim, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Irmãos, as coisas que Deus criou, aleluia, testifica da sua divindade. Aleluia. 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 Glória a Deus. Irmão, você pega um punhado de terra. Aí você olha dentro assim, ó. Tem nada. Aí você leva para casa, pega aquele punhado de terra, joga um pouquinho de água e deixa ali. E não tem nada, irmãos. E de repente, você abre, começa a se mexer a terra. Aí você vê minhoca, alguns micro-organismos que não estavam lá. E se você pegar a terra, irmãos, a própria terra, e colocar numa lente de aumento, você vai ver que a terra ela tem vida. As árvores respiram. Os mares assobiam à noite. Os ventos sopram nos nossos ouvidos. E tudo isso testifica da divindade de Deus. Porque não tem, irmãos, como essas coisas terem sido criadas por um lapso no universo, por um Big Bang. Não tem como essas coisas terem sido criadas dessa forma. Todas essas coisas foram criadas por um ser muito especial, que nele habita toda a plenitude do poder, onde Ele criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é tremendo. Não há outro Deus senão o nosso grande Adonai. Ele se faz conhecer através da própria natureza. Ele viaja nas asas do vento. Ele colocou um cadeado no mar e falou para o mar, olha, até aqui você vem com as suas ondas e daqui você volta para trás. Ele conhece o caminho da morada da luz. Ele sabe aonde os carneiros das montanhas da Suíça se procriam. Irmãos, que poder é esse? A palavra de Deus fala que os raios, antes de descer, vão na presença dele e falam, eis-me aqui, Senhor. Que poder é esse? Nós não podemos ter dúvida do poder de Deus. E muitas das vezes, irmãos, as pessoas estão confusas, porque as pessoas, hoje em dia, existem mais de 44 mil religiões, e as pessoas se confundem, as pessoas não entendem, as pessoas buscam algo que nem sabem que estão buscando. O mundo ensina que todos podem ser o que quiserem, promovendo a falsa sensação de liberdade e autonomia, mas, no entanto, essa busca pela independência do Criador tem trazido consequências sérias,
com pessoas cada vez mais confusas em relação ao próprio entendimento, sua própria identidade, tentando desempenhar papéis que para as quais não foram criadas. No fim, essa ilusão de liberdade resulta em mais confusão e vazio. As pessoas buscam, irmãos, as suas religiões. As pessoas buscam, e tem gente, irmãos, que acha que rato é Deus, que a vaca é Deus. Tem pessoas que buscam, e isso acaba trazendo mais confusão aos seus sentidos. As pessoas não têm mais as suas próprias identidades, porque essas pessoas não reconhecem a divindade divina. Porque Deus, o Eterno, Ele sempre vai continuar sendo Deus, e Ele é o Criador de todas as coisas. E você acreditando, Ele é Deus. E se você não acreditar, Ele continua sendo Deus. A humanidade hoje enfrenta uma profunda crise espiritual e emocional. E a principal razão do afastamento é de Deus. Nunca houve na história recente um tempo tão marcado por perturbações mentais, emocionais e espirituais, vivendo um período dominado pelo egoísmo, pela materialismo e a soberba, cheio de desobediência, ingratidão e a falta de amor. Mas o apóstolo Paulo, ele já falara lá em Timóteo capítulo 3, versículo 1, versículo 5, que as pessoas nos últimos tempos iam ter esses pensamentos, iam perder os seus amores. Hoje as pessoas não têm muito amor uns pelos outros. E muitos homens, amantes de si mesmos, entrariam nas casas das mulheres, levando essas mulheres, se passando por pessoas piedosas, mas no fim são pessoas cruéis, porque retém a verdade do Evangelho. Muitos líderes, muitas pessoas retêm a verdade do Evangelho, não falam a verdade, e só há libertação quando a verdade está. Onde a verdade está, existe uma libertação. Onde não há a verdade, não há libertação, meu irmão. E muitas pessoas, elas retêm a verdade do Evangelho, elas selecionam o Evangelho de Deus e só falam aquilo que é de interesse próprio, e tornam essas pessoas cada dia mais confusas. E as pessoas não entendem. As pessoas não sabem como buscar a Deus. As pessoas não sabem mais como orar. As pessoas não sabem como jejuar. As pessoas não sabem mais como buscar a presença de Deus. Uns dias atrás eu estava vendo um grande pastor numa rede social, e ele falando que a gente precisava buscar a presença de Deus, ter intimidade com Deus. Busca ter essa intimidade com Deus. E aí você começa a jejuar, você começa a orar. Tem gente que vai para o monte, tem gente que vai... Mas a intimidade com Deus não depende de nós, irmãos. Depende do Altíssimo. Ele que depende, Ele que detém todo o poder. Ele que quer aproximação ou não comigo e com você. Moisés, irmãos, ele tinha acabado de cometer um crime, ocultado o corpo daquele homem no deserto, e ó, fugiu. Ficou 40 anos fora, fugindo. E foi através de uma coisa errada que ele conheceu o Criador, na sarça ardente. Deus se revelou a ele, irmãos, através de algo que aconteceu ruim na vida dele. O apóstolo Paulo era um homem perseguidor dos cristãos. Estava no caminho de Damasco, quando teve um encontro com Cristo. Ele não estava buscando a presença de Deus, ele não estava jejuando, ele não estava no monte, ele não estava lendo a palavra de Deus e jejuando e meditando. Ele estava perseguindo, mas Jesus falou: é hoje que eu vou me encontrar contigo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Então não depende de nós, irmãos, que busca Deus, mas depende de Deus ter uma aproximação com nós. Aleluia. Ó Senhor, tem uma aproximação comigo, Pai. Tem uma aproximação, tem uma intimidade maior comigo, Deus. Ó Senhor, quebra as barreiras. Arranca de mim, Senhor, tudo que não é bom a Ti. E se aproxima de mim cada dia mais, ó Deus. Para que eu veja os céus abertos
para que eu possa ver o céu se abrir diante de mim, ó Deus. Glória a Deus, aleluia. Muitas das vezes, irmãos, nós nos culpamos diante dessas adversidades. Nós falamos, por que Deus não fala mais? Por que Deus não fala como Ele falava antigamente com os profetas, com Moisés, com Eliseu, com Isaías? Por que Deus não fala mais assim? Nós estamos vivendo uma época da graça, irmãos. Outra época. Uma época onde Deus, Ele fala através das Escrituras Sagradas. Ele fala por profecias? Fala. Ele fala também no seu coração? Fala. Ele fala também através de sonhos? Fala. Mas Deus, Ele faz conforme a sua vontade tudo o que lhe apraz, irmãos. Não existe uma regra hoje, eu vou fazer tal coisa e Deus vai ter que ter uma aproximação maior comigo. E muitas pessoas, irmãos, confundem o ouvir de Deus com o ouvir do seu próprio intelectual que está dentro de cada um. Dentro de cada um de nós vive o bom e o ruim, o mal e o bem. E a nossa consciência que está em constante conflito. A nossa consciência, ela está em constante conflito entre o bem e o mal. O apóstolo Paulo fala, quando eu queria fazer o que era correto, isso eu não fazia, porque o mal habita em mim e já estava comigo. Quando eu queria fazer o que era correto, eu não fazia, mas o mal que eu não queria, este eu fazia. Porque o nosso corpo, irmãos, é um corpo mortal e preso ao pecado. E muitas das vezes nós queremos fazer o que é bom, o que é certo, mas nós não conseguimos, nós não temos força e temos que buscar essa força do Altíssimo. Temos que buscar a presença de Deus, temos que buscar a face de Cristo nas nossas vidas. Aleluia. E isso, irmãos, depende de nós nos esforçarmos ao máximo possível, mas depende também de Deus de se apresentar com mais intimidade a cada um de nós. E muitas pessoas, irmãos, com essas buscas constantes, estão cada dia mais confusas. Pessoas hoje que se passam por outras pessoas, se passam por animais, confusas. Pessoas que não conseguem nem se aceitar como ela é. Nós somos feitos criaturas de Deus para um significado. Deus fez o homem para uma função, a mulher para outra função. E está tudo confuso, irmãos. O homem não sabe mais a sua função, a mulher não sabe mais a sua função. Está todo mundo confuso. Porque nós deixamos de buscar a presença de Deus. Porque Deus, quando Ele fez o homem e a mulher e pôs no paraíso, Ele queria ter comunhão com o homem. Ele buscava ter comunhão com o casal. Na virada do dia, Ele, todos os dias, na virada do dia, Ele descia para falar com Adão e Eva. E quando o homem pecou juntamente com a mulher, Deus se afastou. Simplesmente se afastou daquele casal. E aquele casal perdeu, irmãos, não somente estar naquele paraíso, mas perdeu o que era mais valioso para ele e para ela, que era a presença de Deus no meio deles. Já pensou, irmãos, você está todo dia, no final da tarde você vê Jesus, você vê Deus, desce ali para falar com você, face a face. Ô Senhor, eu imagino como Adão e Eva deveriam ter chorado lágrimas amargas por ter perdido, por ter dado ouvido ao diabo e ter permitido isso acontecer na vida deles. Assim, é o que aparece ser uma liberdade sem limites. Na verdade, se transforma as pessoas em escravas do pecado, presas às suas próprias vontades e desejos destrutivos. Essa independência conduz a uma vida vazia, na qual busca por satisfação em práticas destrutivas, apenas afasta ainda mais o ser humano de Deus. As pessoas tentam buscar práticas, fazer coisas destrutivas, e isso acaba trazendo mais depressão, acaba trazendo mais solidão e assim mais a perda de identidade.
honestidade. E isso acaba afastando mais as pessoas de Deus. Por isso, Deus estabeleceu um limite para as suas criaturas. Não podemos ser o que quisemos ser. Colher os frutos sem colher os frutos das nossas escolhas. Nós não podemos ser o que a gente quer, fazer o que a gente quiser e não colher os frutos da nossa escolha. Tudo que nós fazemos, nós temos que colher os frutos da nossa escolha. Vocês lembram o que eu falei no começo? Deus, Ele não te obriga a plantar, mas Ele te obriga a colher. Ele te obriga a colher tudo que você plantou, irmãos. A Bíblia fala que tudo que o homem semeia, ele semeia na carne. Tudo que o homem semeia, ele semeia na carne. As verdadeiras liberdades devem ser guiadas pela vontade do Criador e não confundida com libertinagem. Deus nos deu a presente da vida e espera que vivamos dentro dos seus propósitos e princípios. Aleluia. Aleluia! Deus, irmãos, Ele nos deu princípios para você fazer o que é correto. Você não tem que estar dentro de uma igreja. Quando você vai praticar algo errado, o lado bom seu, o bem que habita dentro de você e o mal que habita dentro de você entra em conflitos. Qual que vai ganhar? Aquele que você sempre rega mais. Se você pratica obras boas, o lado bom seu, no seu interior, ele vai ficar fortalecido. Se você pratica más obras, o lado negro que mora dentro de você, ele vai ficar cada dia mais fortalecido. Vai chegar uma hora que você não vai mais conseguir ver o conflito. O mal já está tão dominando você que você pratica obras ruins e você acha que o que é normal. Existem pessoas, irmãos, que saem por aí para fazer coisas erradas e já acham que é normal. Como muitas pessoas que irrigam o lado bom dela, se ela achar uma mala de dinheiro, ela nunca vai ter conflito. Ela pega aquela mala de dinheiro e vai lá e entrega para o dono. E ela não vai ter ressentimento, porque aquele dinheiro não era dela. Agora, se você pega uma mala de dinheiro e você abraça ela e olha para o lado direito, olha para o lado esquerdo para ver se alguém está vindo, você tem conflitos. E é isso que você precisa resolver. Você precisa se resolver. Você precisa entender que nós somos criaturas de Deus, feitos por Deus para as boas obras. Nós não fomos feitos por Deus para fazer coisas ruins. Nós fomos feitos por Deus para as boas obras. Mas muitos de nós só ficam irrigando o lado negro que vive dentro de nós. E esse lado negro acaba dominando o lado bom. E a pessoa começa a fazer coisas ruins e sem ressentimento. Porque a pessoa faz práticas de coisas ruins e ela não tem ressentimento nenhum. Se seguimos as nossas próprias vontades pecaminosas, inevitavelmente cairemos nas armadilhas do pecado, cujo resultado final é a morte. Tiago, capítulo 1, versículo 15. O apóstolo Tiago, irmãos, ele nos alertava sobre isso. Ele nos alertava que se nós fôssemos enriquecer o lado negro da vida e queremos viver em vidas evolúteas, viver em vidas devassas, nós iríamos a recompensa do ímpio estaria nos nossos pés. Deus, ele vai colocar a recompensa do bom e do ruim. Lá no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 6 a 10, Deus vai trazer o seu julgamento a todos, irmãos. Deus, ele vai trazer o julgamento dele a todas as pessoas. As pessoas que acreditam em Deus e as pessoas que também não acreditam em Deus. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, assim a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuraram glória, honra e incorrupção. Incorrupção, viu? No 8. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade, obedientes à iniquidade. 9. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente ao judeu e também ao grego. Glória, lá no 10. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que praticar o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. E lá no 16, lá embaixo, Romanos 2,16, ele fala assim, ó, no dia que Deus há de julgar o segredo dos homens
por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala que nós vamos ser julgados de acordo com o evangelho dele. Todo o evangelho, as pessoas falam assim, mas você não pode julgar, irmãos. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas a própria palavra de Deus já traz o julgamento para as pessoas. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê e não quiser ser batizado já está condenado. Irmãos, Jesus fala assim, o Filho do Homem não veio para condenar, mas já tem quem condene, que é as palavras que o Filho do Homem traz. Jesus estava falando que a própria palavra que ele estava trazendo já condenava o ser humano. Nós temos que compreender, irmãos, nós temos que entender que Deus existe e é verdadeiro. E Deus existe e é verdadeiro, isto é um fato. Isto é uma verdade, irmãos. Querendo nós sim, querendo nós não. Verdade. Se você crê, amém. Mas se você também não crê, Deus também existe. E Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. E Deus fez um lugar, um paraíso, para os filhos da obediência. E Deus criou o inferno para os filhos da desobediência. E isto também é um fato. E isto também é uma verdade. E muitas pessoas buscam viver as suas vidas de forma devassa, de qualquer jeito, achando, irmãos, que nada vai acontecer. E achando que muitas das vezes os seus caminhos tortuosos não vai levar a lugar nenhum, porque eles ouvem falar desde as suas meninices que Deus existe, que o inferno existe, mas na realidade nada disso acontece e não se torna uma verdade. Mas eu quero falar para você esta noite, da mesma forma que Deus existe, o inferno existe, da mesma forma que Deus existe, o diabo existe. E o diabo, irmãos, ele não é o administrador do inferno, ele estará no inferno juntamente com as pessoas que não querem obedecer a palavra de Deus. E o demônio, o inferno e os seus anjos, que serão lançados no lago de fogo de enxofre. E todas as pessoas que não querem obedecer a voz de Deus também serão lançadas neste lugar. E diferentemente do que muitas fábulas diz, que o diabo estará lá com um caldeirão e um tridente na mão, esperando as pessoas caírem no caldeirão para atormentar as pessoas, ele também estará lá e ele será atormentado eternamente, juntamente com seus anjos e com as pessoas que não querem ouvir a voz de Deus e que querem ter uma vida devassa. E isto, irmãos, é uma verdade, e isto é um fato. Nada vai mudar a verdade de que Deus existe e que Deus criou os anjos, criou o céu para ele e os anjos, criou a terra para todos nós que vivemos em obediência e retidão a ele, e criou também o inferno para os filhos da desobediência, que um dia irão para lá. Irmãos, não brinquem com a sua salvação, não brinquem com a salvação, porque a salvação ela é individual e intransferível. Ninguém pode roubar a sua salvação, ninguém pode te lançar no inferno. Você vai para lá com as suas próprias pernas. A palavra de Deus fala do rico e de Lázaro. Lázaro comia das migalhas que caía da mesa do rico. A Bíblia fala que Lázaro morre e o rico também morre. Lázaro vai para o seio de Abraão e o rico vai para o inferno. E o inferno estava lá e o tormento era grande. Ele fala, o rico fala para o pai Abraão, pede para Lázaro tocar com a ponta do dedo na água e pôr no meu lábio, porque o tormento aqui é grande. O calor e a tormenta é grande, irmãos. Vocês já queimaram o dedo? Dói ou não dói? Imagina o fogo consumindo o seu corpo, você não vai morrer. Imagina o fogo consumindo sua carne 24 horas por dia. Você sendo atormentado, não vai ter ventilador, vai ter as pessoas gritando, e cada um que quer gritar mais alto do que o outro para ver se alguém escuta. E o diabo e os seus anjos estarão lá também,
agonizando, sofrendo, e a Bíblia fala que a morte não estará lá. As pessoas vão pedir para morrer, mas a morte não vai estar lá. E o tormento é muito grande. Ele fala: pai Abraão, pede para Lázaro pôr a ponta do dedo na água e pôr nos meus lábios, porque a tormenta aqui é grande, o calor é grande, intenso. E o pai Abraão fala assim: não posso, existe um grande abismo entre nós, não tem como fazer isso, meu filho. Sinto muito por você estar nessa situação, mas você simplesmente procurou. Mas pai Abraão, então me deixe eu voltar para a terra, para que eu possa avisar os meus irmãos e parentes, para que eles não venham para cá também, porque o local aqui a tormenta é muito grande, pai Abraão. Aí o pai Abraão fala assim: ó, não se preocupe com seus irmãos e seus parentes, porque lá onde eles estão, já existem os profetas e as pessoas que estão falando do amor de Deus e do Evangelho de Deus. E se eles quiserem, eles que dêem ouvidos às pessoas. E nós estamos aqui esta noite para falar para você que está aí do outro lado. Ouça essas palavras com carinho e amor, porque o inferno é um lugar que existe. É um local verdadeiro, onde os filhos da desobediência irão para lá. E o diabo e os seus anjos também irão para lá. E o local é de tormenta, onde a carne é comida e consumida pelo bicho, e o bicho não vai morrer, e ele está constantemente comendo a sua carne, e a sua carne vai começar você vai estar com a carne queimando, o bicho te comendo, e a carne vai começar a crescer, e o bicho continua comendo, e a carne cresce, porque você não vai morrer. Um local de tormenta, meu irmão. Não brinque com a sua salvação. Não brinque com a sua salvação, porque o inferno é verdadeiro e existe, e isto é um fato. Não temos como mudar isso, irmãos. Nós não temos como mudar que Deus existe, que Ele criou todas as coisas, que a natureza testifica da obra de Deus. Quando você fala assim: ah, Deus não existe, olha para a natureza. Por que se existe mais de 90% de água na terra, por que a água não toma conta da terra? Que é menos de 10%? Porque as palavras de Deus, a natureza ouve, as águas obedecem a Deus, os ventos obedecem a Deus. Aleluia. Menos o ser humano não quer obedecer a Deus. Infelizmente, irmãos, a natureza ela obedece a Deus, porque Deus colocou um cadeado no mar. Falou assim: olha, até aqui você vem, daqui você volta para cá. Por isso que a gente vê as ondas na praia. Elas vêm e depois voltam. Porque todas as coisas estão nos seus devidos lugares, através do poder da palavra de Deus. Porque o poder da palavra de Deus é o maior poder que existe, irmãos. O poder da palavra de Deus. A matéria-prima de Deus é o nada. Ele fala que haja e as coisas acontecem. Que haja luz, que haja águas, e que as águas deem os seres vivos, que a terra dê seres vivos, que a terra produza todo tipo de animal, todo tipo de réptil, todo tipo de animal, que os ventos, que os céus produzam todo tipo de animal, e as coisas aconteceram. Que poder esse Deus que nós servimos tem, irmãos. Deus tem um poder imenso. Toda a plenitude do poder coabita em Deus. Deus, através da sua palavra, criou todas as coisas. E Ele criou os céus e a terra e o inferno. E nós estamos aqui para alertar todos vocês, porque como a palavra de Deus fala lá no livro de Mateus 16, 26... que adianta o homem ganhar todo mundo, ganhar todas as riquezas deste mundo, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E que daria o homem pelo preço da sua alma? Aquele rico, irmãos, que estava lá no inferno, clamando ao pai Abraão, para que ele pudesse voltar, para avisar os seus parentes. Será que ele não daria toda a sua fortuna para sair daquele inferno? Será que ele não daria todas as coisas que ele tinha
para ele sair daquele local de tormenta. A Bíblia fala assim, irmãos, que com toda a sabedoria do homem, o homem não pode acrescentar um côvado à sua altura. Toda a sabedoria que o homem tem não pode acrescentar um côvado à sua altura. Um côvado à sua altura. Nós somos inteligentes, sim. Nós temos a ciência, nós temos a medicina, nós temos tudo à nossa disposição. Mas o homem mais sábio da terra para Deus, ele é louco. Deus, irmãos, ele tem o homem mais sábio da terra, Albert Einstein, não sei, como louco. Porque toda a sabedoria, toda a plenitude da divindade habita em Deus. E muitas das vezes, irmãos, essa busca constante da gente tentar fazer as coisas do jeito da gente, viver de uma forma devassa, a gente quer uma coisa, a gente quer outra, a gente quer isso, a gente quer aquilo, a gente quer fazer não sei o quê, tudo a gente quer. E isso acaba confundindo as nossas vidas, nós acabamos perdendo a nossa própria identidade, nós acabamos nos desconectando de Deus, nos afastando de Deus. E não é isso que Deus quer, irmãos. Deus, Ele quer que nós estejamos cada dia mais próximo dEle. Deus não se agrada, irmãos, da morte do ímpio. Deus não se agrada de se lançar o homem no inferno, porque o inferno não foi feito para o homem, mas Ele assim o fará, e isso também é um fato, e isso também é uma verdade. E muitas pessoas, irmãos, elas acreditam que sempre haverá tempo, eu vou viver a minha vida de forma devassa, e lá na frente, quando faltar 5 minutos para me morrer, vou fazer que nem um ladrão da cruz, eu vou olhar para o céu e vou chorar, e vou pedir para Jesus perdão, e tudo vai passar e Deus vai me perdoar, irmãos. Cuidado. Cuidado com a sua salvação. Cuidado, irmãos, porque na posição de atalaia de Deus eu falo para você, ninguém vai poder se passar como inocente diante de Deus. O tribunal de Cristo virá um dia, irmãos. A palavra de Deus fala que todo joelho se dobrará diante dele, confessará que ele é Deus, e serão julgados por ele. Glória a Deus. E aqueles que foram achados boas obras irão para a eternidade com Jesus. E aqueles que foram achados falso na balança, aqueles que forem achados falta na balança, de acordo com as regras de Deus e com as sãs escrituras do Senhor, irão para o inferno. Irmãos, não brinque com o inferno, porque é um local que existe, e isso que é um fato. Não brinque com a sua salvação, porque a sua salvação só depende de você. Você não precisa comprar, você não precisa pagar. Ela é adquirida através das suas renúncias. Se você for uma pessoa que renuncia o pecado, que renuncia esta vida, você pode ter certeza que tem um lugar para você no céu e no meio do povo santo escolhido por Deus para viver na terra milhares e milhares de anos, onde não haverá mais pranto, nem fome, nem dor, nem lágrimas. Todas as pessoas coabitando juntas. O leão coabitando com o cervo. Ninguém precisa correr mais de ninguém. Será uma maravilha, irmãos. O tabernáculo de Deus, que é Jesus Cristo, coabitará entre nós. E nós não vamos precisar de luz do dia, porque a claridade que emana dele vai clarear tudo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu peço para que a igreja se levante em nome de Jesus. Vai Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, irmãos. Fala assim, ó. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Aleluia. Deus nos criou para isso, irmãos. Deus tinha este propósito ao criar o homem, para este propósito, para que nós viemos a adorá-lo. Nós não temos que adorar pessoas, cantores, atores, e nem pessoas que têm poder. Nós temos que adorar a Deus, porque todas as coisas pertencem a Ele. A terra, toda a sua plenitude pertence a Ele. Sabe por quê? Porque Ele é eterno. E nós não, nós estamos aqui de passagem. Um dia nós morreremos.
E a Bíblia fala que segue-se o juiz a Deus. E Deus irá cobrar de cada um de nós o que nós fizemos em vida. Nada passa aos olhos de Deus, irmãos. Nada que nós fazemos em oculto passa desapercebido aos olhos de Deus. O salmista fala assim: Senhor, onde eu me esconderei da tua presença? Porventura se eu pegasse o meu leito e colocasse nas profundezas do abismo, sobre mim estariam os teus olhos. Quem pode se esconder dos olhos atentos de Deus? Porque Deus, Ele não pestaneja, Ele não faz isso. Deus não pestaneja. E tudo que nós semeamos na carne e colheremos na carne. Como eu falei na hora que a gente começou, Deus não te obriga a plantar, mas Deus te obriga a colher tudo que você está plantando. Eu quero orar por você esta noite, para que você se encontre. Você que está perdido, volte a se encontrar. Você que estava buscando coisas que não tem mais nada a ver. Você que tinha um particular com Deus, que se perdeu, de repente você passou a ignorar as coisas de Deus e hoje você busca outras formas de adorar, não a Deus, outras coisas. E tem pessoas, irmãos, que estão adorando até a cadeira aí, se prostrando diante de uma cadeira e falando que a cadeira é Deus. E nós temos que tomar muito cuidado, porque Deus, o nosso Deus vivo, o grande Adonai, Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém, irmãos. Ele não divide a glória dele com ninguém. Nós temos que tomar o máximo de cuidado, porque Deus está de olho atento a todas as coisas que acontecem na terra e todas as coisas que acontecem individualmente com cada um de nós. Deus, irmãos, Ele é tão poderoso e conhecedor do certo de todas as coisas, que Ele sabe quantos fios tem na cabeça de cada ser humano da terra. Não sei se tem 7 bilhões, 8 bilhões de seres humanos na terra. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um ser humano da terra. Não brinque com Deus, irmãos. Não fique achando que você vai ter uma vida devassa e lá na frente você vai se arrepender. Porque o diabo põe isso na cabeça de muito jovem. Ah, não, vou viver minha vida aqui. Aí quando estiver lá na frente, eu abro mão disso, abro mão daquilo e Deus vai me socorrer. Cuidado, irmãos. Quando todo olho verá, já não vai ter tempo mais. Exatamente. Toma cuidado, irmãos. Tome cuidado. Eu quero orar por você hoje, para que Deus abra o seu entendimento, para que Deus abra os seus olhos espirituais, para que o inimigo não tenha mais domínio sobre a sua mente, para que todo pensamento errado do diabo caia por terra em nome de Jesus, para que todos os pensamentos que não sejam do divino eterno caiam por terra em nome de Jesus. Glória a Deus. Que você que estava perdido, que você que não conseguia mais se encontrar, que o Espírito Santo dê luz ao seu entendimento, dê luz aos seus pensamentos, para que você possa enxergar o que você está fazendo, para que você possa compreender que o caminho que você está seguindo só tem um fim e não é bom. Então se volte para Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é luz para os nossos caminhos, Ele é luz para os nossos olhos. É isso que Ele quer. Ele quer te alertar essa noite, para que você possa enxergar o que você está fazendo. Não permaneça aonde não está falando mais de Deus. Não permaneça onde não tem mais comunhão com o Espírito Santo. Procure a comunhão verdadeira com Deus, porque se Deus é Espírito, aonde está o Espírito de Deus? Aonde existe liberdade. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus abençoe suas casas, seus filhos, que Deus abençoe a todos nós, que Deus livre-nos de um mal, que Deus nos livre de acidentes, em nome de Jesus. Irmãos, eu queria pedir antes de terminar, para que os irmãos orem pelo nosso vizinho, Sr. José, para que os irmãos orem pela minha prima Catarina, enfermidade, Sr. José, enfermidade, para que os irmãos orem pela esposa do Henrique, um amigo meu, enfermidade, para que os irmãos orem também pela família da nossa irmã Lia, não é enfermidade,
Para que os irmãos também orem por mim, pela minha casa, porque o inimigo, irmãos, tem se levantado grandemente para nos derrubar. Para que os irmãos também orem também pela esposa do nosso irmão Júnior, também por enfermidade. Irmãos, Aleluia, Jesus. a palavra de Deus fala no livro de Tiago para que nós temos que orar uns pelos outros. Isso que nós temos que fazer. Das nossas bocas só tem que sair palavras de bênção para com o outro. Orarmos uns para com os outros e confessarmos os nossos pecados uns para com os outros. Amém? Irmãos, tem uma semana abençoada. Tem uma semana cheia de bênçãos. Desculpa aí, passei 7 minutos. Tem uma semana abençoada que os filhos dos irmãos vão para os trabalhos e voltem em segurança, vão para as suas atividades e voltem em segurança. Que os seus maridos vão em segurança para o trabalho e voltem para casa em segurança. Que as suas esposas sejam abençoadas. Que o anjo do Senhor esteja sempre com os seus familiares e com vocês, aonde quer que vocês estejam. Quando vocês estiverem dormindo, que o anjo do Senhor acampe em cima das casas de vocês. Se tiver que cair alguma coisa, caia na rua, não caia nas casas de vocês. Que o anjo do Senhor proteja vocês quando vocês estiverem acordados e quando vocês estiverem dormindo. Que abençoe os seus lares. Que as portas sejam abertas para o trabalho daqueles que estão desempregados. Para aqueles que estão fazendo aniversário, que Deus abra as janelas do céu e abençoe grandemente as vossas vidas. Para que nenhum mal suceda com os irmãos. Em nome de Jesus, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Levante as mãos para o céu. Que o grande amor de Deus, que a rica comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.